Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal TI. No vídeo de hoje vamos ver como podemos fazer para consumir uma API utilizando o PHP, no caso uma API em formato JSON, beleza? Então essa aqui é a página final que vamos conseguir com a API. Então vamos ter aqui uma página de listagem de pokémons, bem simples, certo? E aqui vamos trazer a imagem do pokémon, o nome e as próximas evoluções. Na descrição do vídeo vai ter aqui o passo a passo, a URL para consumir a API e tudo mais, beleza? Então vou abrir aqui uma nova aba só para mostrar a estrutura dessa API para vocês. Então vou acessar canalti.com.br/apis/pokemons.json. No caso do Firefox, eu tenho um plugin que ele mostra dessa forma aqui, mais clara, os arquivos JSON. Então, se você quiser, o nome desse plugin é JSON Viewer. Bom, então a nossa API, ela tem aqui uma listagem de Pokémons, né, como é possível ver. E dentro de cada Pokémon, a gente tem o nome, a imagem, o tipo, altura, peso, próximas evoluções e algumas outras informações. A fins didáticos, a nossa página, ela vai consumir o nome, a imagem e a próxima evolução. Então, quando você tem aqui a estrutura de um arquivo JSON, você tem as chaves e os valores. Aqui no card eu vou deixar dois vídeos, um sobre a teoria de API e outro sobre a diferença entre XML e JSON, caso você queira se aprofundar mais nesses assuntos. Então temos aqui chave e valor, e também podemos ter um array, que nem por exemplo aqui no Next Evolution. Então dentro da nossa estrutura a gente tem uma outra estrutura, que dentro dela tem mais dois elementos. Então ele foge um pouco aqui da estrutura padrão de chave e valor. Mas resumidamente o JSON é isso. E é um formato muito utilizado hoje em dia, tanto para programação mobile, web e até desktop, você acaba utilizando aí o formato JSON. Ele acabou caindo um pouco na preferência aí dos desenvolvedores se comparado ao XML. Bom, conhecendo a estrutura aqui agora, vamos para o que interessa. Vou fechar aqui a página e vou ficar só com o meu localhost. Como já disse, na descrição do vídeo vocês vão ter essa página aqui e todas as informações para que possam rodar no ambiente de vocês. Então, no meu caso aqui, está falando que nenhum Pokémon retornado pela API. Isso é porque ainda não fiz a parte de consumo da API. Vou fazer agora com vocês. Então, vou até aqui o editor de código, certo? Então essa página aqui, ela é bem simples. Ela tem alguns CSS aqui para deixar o estilo bonitinho e também já tem o tratamento em cima da API que vamos consumir, onde verifica se existe algum Pokémon. Se não existe, vai dar a mensagem aqui que nenhum Pokémon retornado pela API. Então vamos aqui fazer agora o código para consumir essa API. Então abra a tag do PHP. Primeiro vou criar uma variável chamada URL com a URL lá do canal TI, que é https://www.canalti.com.br/api/pokemons.json. Então aqui nós já temos a URL da API que queremos consumir. Então se colocarmos essa URL no browser, aqui ela exibe a estrutura pra gente. Então vou deixar aberto aqui. Então eu vou demonstrar duas maneiras que temos de consumir essa API em JSON no PHP. Uma é utilizando o FileGetContents e outra é utilizando o cur. Eu prefiro utilizar o cur, mas aí vai de cada um e da necessidade. Então primeiro eu vou demonstrar utilizando o FileGetContents. Então vou criar uma outra variável, vai chamar Pokémons igual file_get_contents e vou passar a URL. Vou exibir essa variável para que podemos entender, um echo pré e um print r em Pokémons e por fim um exit para não exibir mais nada. Então agora vou recarregar a página. Então reparem que já conseguimos aqui o retorno do arquivo, só que no caso ele não está um arquivo JSON válido ainda, porque precisamos agora fazer o decode desse arquivo. Então vou voltar aqui no código e aqui no print r mesmo, só para demonstração, vou utilizar JSON_decode. Fecho aqui, salvo e executo novamente. Agora nós já temos a estrutura preparada para que possamos percorrer e exibir em nossa página. Então esse JSON decode ele é necessário para isso. Então vou apagar aqui a parte de demonstração e o JSON decode eu posso utilizar aqui junto com essa variável já. Então Pokémons é igual JSON decode, FileGetContents para pegar o conteúdo e o decode para decodificar esse conteúdo retornado. Salvo o arquivo, dou um Ctrl R e agora já temos aí a API retornada e preenchendo a listagem. Então para percorrer eu já deixei pronto aqui, mas é bem simples. Primeiro eu faço essa verificação, como eu já tinha dito, para verificar se existe o retorno, senão a gente exibe a mensagem nenhum Pokémon retornado pela API. E tendo algum Pokémon para exibir, a gente faz um laço aqui, olha, na variável Pokémons que criamos aqui em cima, né? Essa Pokémon. Então aqui agora temos a representação de um único Pokémon para cada iteração. E vou exibir a URL da imagem. Então dentro do search aqui eu mando exibir. Aqui está da forma resumida, né? Se eu apagar aqui, poderia colocar php echo, mas para ficar resumido,
utilizo dessa forma. No Alt também coloco o name do Pokémon. E no H4, que é o título aqui que estamos vendo, colocamos o name que a API retorna. Faço um count também na próxima evolução para ver se tem ou não. Se não tiver, eu escrevo não possui próximas evoluções. Se tiver, eu sei que tem, então eu dou um echo em próximas evoluções e faço um outro laço em cima das próximas evoluções, porque como podemos ver aqui no arquivo, Next Evolution pode ter mais de um Pokémon, então eu preciso de um laço para repetir. E aí, mando exibir o name, que seria este cara aqui. Então vou colocar lado a lado aqui o retorno do arquivo e o código para que fique fácil de entender. Então aqui do lado esquerdo temos o arquivo JSON e aqui do lado direito o código que faz o laço para percorrer. Então quando demos ali um JSON decode com file get contents, conseguimos esse arquivo da mesma forma que está sendo exibido aqui. Só que aí quando demos um JSON decode com PHP, ele pega essa estrutura e converte tudo em objeto. Então é por isso que precisamos acessar dessa forma aqui, com a setinha indicando. Então aqui na estrutura temos que Pokémons, que é o arquivo inteiro, Pokémon, que já começa aqui nesse primeiro nó, é as Pokémon. Então agora temos cada Pokémon separado. ID1, ID2 e ID3. E é isso que o laço vai fazer. Ele vai passar um por um e aí podemos pegar as informações. Por exemplo, eu quero a imagem desse Pokémon. Então, Pokémon e MG. Aqui temos a MG e mandamos exibir. Pokémon name. Aqui temos o name e mandamos exibir. E aí quando tiver uma estrutura de array, aí você precisa fazer uma outra iteração, que é o que fizemos aqui com Next Evolution. Se olharmos aqui a estrutura do arquivo JSON, temos aqui que Next Evolution possui uma estrutura com nenhum, um ou vários elementos. Então precisamos aqui fazer esse laço e aí pegamos o name de cada Pokémon da próxima evolução. Tranquilo, pessoal? Espero que com essa explicação tenha ficado claro aí para você que não tem muita base de programação. Mas como eu falei, ia ensinar de duas formas. Então agora eu vou apagar essa parte que eu fiz com file get contents, vou manter só a variável URL e vamos trabalhar com cur. O cur ele pode ser entendido como uma extensão do PHP. Então, geralmente, você já tem ele embutido aí no servidor que você roda. Para trabalharmos com ele, vamos criar aqui uma variável chamada cur_init. Então, o cur_init ele pede a URL que queremos consumir. Então, vou passar aqui a variável URL. E aí, eu preciso mandar executar esse cur. Então, vou dar um printr aqui direto, cur_exec no ch e um exit para finalizar. Volto aqui ao browser e recarrego. Então, aqui já conseguimos ver o retorno do nosso arquivo. No caso do cur, você consegue passar algumas informações a mais. Como, por exemplo, podemos passar aqui um timeout. Ele tenta fazer a requisição por determinado tempo e se não conseguir, ele para. Então, para passarmos opções para o cur, podemos utilizar a função cur_setOpt. E ela recebe três parâmetros. O primeiro é o recurso do cur_init, então no nosso caso a variável ch. O segundo parâmetro a constante do cur, então aqui vou utilizar cur_opt_timeout. Vou deixar aqui 1 segundo, então se essa API não retornar em 1 segundo, e essas constantes aqui você encontra no site do PHP. No link da descrição também vai ter essas referências apontando para o site. Mas no caso aqui não precisamos de timeout, isso aqui é só para demonstrar para vocês que tem essa possibilidade. Então beleza, o cur é bem simples. Então vou criar aquela mesma estrutura, a variável Pokémons é igual JSON_decode no cur exec ch. Seria o nosso cur_init. Salvo aqui, volto no navegador, recarrego. E olha o que aconteceu. Utilizamos o cur sem passar o return transfer true. Nesse caso, ele vai colocar o nosso arquivo todo em texto. Então, para isso, vamos voltar aqui e passar o cur_setOpt, como já mostrei para vocês. Primeiro parâmetro, o recurso do cur_init, então ch. O segundo parâmetro, a constante cur_opt_return transfer. E o terceiro parâmetro, true. Salvo aqui. Então, agora sim, temos a listagem de pokémons retornada certinho. Aqui vou deixar uma dica extra para você que vai utilizar cur para consumir APIs. É que dependendo da API, você pode ter algum problema com HTTPS, por algum bloqueio da própria API ou algo do tipo. No caso aqui do canal TI, não tem problema, porque eu deixei liberado nas configurações e tudo mais. Só que dependendo da API que você consumir, você pode ter algum problema. Então a dica bônus aqui desse vídeo é que para você resolver isso, se você tentar consumir uma API com cur HTTPS e não conseguir, é utilizar cur_setOpt, passando o primeiro recurso, e a constante que vai possibilitar você meio que burlar o HTTPS de algumas APIs é cur_opt_SSL_verify peer. E passamos false para esse cara, ponto e vírgula. Salvando aqui não vai refletir em nada, porque já estava funcionando, né? Mas fica essa dica aqui para você que está tendo problemas de acessar URLs com cur, com HTTPS e que não está sendo retornado nada, mesmo você fazendo tudo certo. Beleza, pessoal? Então espero que esse vídeo tenha ficado claro para vocês aí. Demonstrei duas formas de consumir a API com PHP, uma através do file get contents e outra através do cur. Não são só essas duas formas, certo? Mas eu acredito que no PHP o cur já resolve todos os casos que você precisar de consumir uma API e trabalhar com os dados dela. E assim, agora eu vou falar porque particularmente eu prefiro o cur. A extensão cur, ela acaba nos dando mais flexibilidade, porque podemos também utilizar esse cur_setOpt. Então aqui tem algumas constantes que acabam ajudando no dia a dia, coisa
que o FileGetContents não fornece. E também, pessoal, tem aqui um recurso do curl que você consegue fazer requisições simultâneas. Então você bate em uma URL e através dessa URL você chama outras 4, por exemplo. Então com o curl você consegue isso, através da função curl multi-init, que é uma função própria para trabalhar com requisições simultâneas utilizando o curl. No FileGetContents você não conseguiria isso, porque você faria, por exemplo, duas chamadas, FileGetContents URL1, FileGetContents URL2, o que acontece é que ele vai baixar a primeira e a segunda já. Então, sem ter o conteúdo da primeira, ele já baixou a segunda. Então isso pode ser um problema dependendo da aplicação que você está desenvolvendo. Agora, utilizando o curl com requisições simultâneas, você consegue ter esse controle. Beleza, pessoal? Então espero que tenha ficado claro para vocês aí, consumo de API com PHP utilizando FileGetContents e curl. Se você gostou do vídeo, clique no joinha. Se ainda não é inscrito no canal TI, clique-se para se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo.